Olá, eu sou Celso Rodrigues, coordenador do Instituto Pensar, e esse vídeo de hoje é para apresentar para vocês algumas dicas sobre como o cinema tem abordado o tema do racismo. Esse tema, essa questão tão grave que afeta a sociedade brasileira e os outros países, como temos visto nas recentes manifestações contra o racismo nos Estados Unidos e na Europa. Vou apresentar para vocês, assim, em linhas gerais, alguns títulos que me parecem relevantes. Evidentemente, a lista é muito maior, mas a minha ideia aqui é apenas trazer alguns títulos para iniciar um conhecimento, principalmente para aquelas pessoas que estão interessadas em se aprofundar um pouco mais no tema e entender um pouco mais esse fenômeno, essa questão tão grave que é o racismo estrutural na sociedade brasileira, norte-americana e em outras sociedades também. Vamos lá então. Primeiro eu indicaria, a título, digamos assim, de um início cronológico, digamos, pela obra Separados Mais Iguais, que tem aqui o astro Sidney Poitier e Burt Lancaster. Separados mais iguais é o termo usado para designar a política de apartheid, de segregação, que muitos estados do sul dos Estados Unidos adotaram depois da Guerra Civil. Esse filme narra a batalha do primeiro negro a ocupar a Suprema Corte dos Estados Unidos. Uma batalha que visava justamente provar que separados mais iguais era uma política totalmente inconstitucional. É uma obra interessante, apesar de ter um viés jurídico que vai interessar, claro, muito aos estudantes do direito. É uma obra que me parece relevante para começar a entender o processo do racismo nos Estados Unidos. Separados mais iguais, beleza? Uma outra obra importante do grande cineasta Alan Parker é Mississippi em Chamas, uma referência já feita, inclusive, pelo Emicida, numa de suas músicas. Mississippi em Chamas conta a história da presença do FBI na investigação do assassinato de 3 militantes de direitos civis que haviam ido para o estado do Mississippi, ali por volta do final dos anos 50, para participar do recrutamento eleitoral da população negra. Esses jovens foram mortos, o crime ganhou uma repercussão nacional, exigiu um ativismo maior do governo federal norte-americano, e o filme conta um pouco do contexto histórico em que se deu a investigação do FBI e a prisão, enfim, condenação, como veremos ao longo da obra. É uma obra que gerou críticas, principalmente da comunidade negra, do Spike Lee, o grande cineasta negro norte-americano, mas me parece que ela tem uma relevância porque, como todo o cinema muito bem feito, é uma forma, inclusive, de nos colocar dentro da cena e do contexto histórico e entender um pouco do racismo nos Estados Unidos, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, e afinal de contas, o que era a política de separados mais iguais e o papel da Ku Klux Klan, uma instituição que para alguns brasileiros parece alguma coisa folclórica, mas que é uma instituição que ainda hoje atua nos Estados Unidos e que aqui pelo Brasil alguns andavam querendo copiar. Mississippi em Chamas, beleza? Uma outra obra importante que ganhou uma certa popularidade por causa da sua presença no Oscar é Selma. E pela música tema também, belíssima canção. Selma conta a história, um episódio específico da luta de Martin Luther King nos Estados Unidos. O episódio é a transposição da ponte entre Selma e Montgomery, um momento da história das lutas pelos direitos civis dos Estados Unidos, mas que teve uma relevância muito grande na história dos Estados Unidos porque desencadeou a crise que levou o presidente Lyndon Johnson a promulgar a lei eleitoral que garantia o direito de voto aos negros. Selma, o episódio completou 50 anos há pouco tempo, a lei do direito de voto em 1965. Teve inclusive uma imagem que foi muito divulgada nas redes sociais e recentemente foi recuperada, aquela imagem do Obama atravessando a ponte com uma multidão e uma senhora na cadeira de rodas, é justamente do mesmo cenário em que a história que o Martin Luther King liderou é narrada. Filme belíssimo, emocionante, muito relevante. E uma outra obra importante, Estrelas Além do Tempo.
uma pequena obra-prima, digamos assim, né? Estrelas Além do Tempo conta uma história esquecida, negada, nunca lembrada, que é a história das três mulheres negras matemáticas que atuaram na NASA, foram funcionárias da NASA durante os anos 50 e 60, se aposentaram na NASA, inclusive, e que tiveram uma importância muito grande nos primeiros voos tripulados para a Lua. A atuação dessas mulheres foi muito importante, portanto, e esquecida, obviamente, ao longo da história, e esse filme recupera com detalhes históricos muito importantes. Estrelas Além do Tempo tem uma outra relevância também, ou podemos dizer assim, uma dupla relevância, porque é um filme que narra um momento histórico, no final dos anos 50, nos Estados Unidos, a corrida com a União Soviética, a corrida espacial, né, no âmbito da Guerra Fria, mas mais que isso, mais do que isso, o importante é a relevância do filme ao discutir a dupla exclusão. Porque aqui nós estamos falando da exclusão de mulheres e da exclusão de mulheres negras, num contexto histórico marcado pela política dos separados mais iguais, ainda vigente em alguns estados, pela exclusão das mulheres, grosso modo, no mercado de trabalho, e ainda mais da exclusão das mulheres na produção da ciência. Então, tem vários temas, digamos assim, que se interpenetram a partir do grande eixo, que é a discussão do racismo. Estrelas Além do Tempo tem uma outra relevância que eu acho muito importante e que nos fornece uma espécie de alerta, principalmente para aquelas pessoas que pensam muito na produção historiográfica, né? O fato de um evento como esse ter sido resgatado pelo cinema e ser, na verdade, algo muito pouco conhecido da maior parte dos professores de história, por exemplo, eu desconhecia esse episódio, é muito relevante para mostrar até que ponto a historiografia, ou seja, a escrita da história, a construção da memória, exclui notadamente negros e negras e mulheres brancas também. Então, esses processos de invisibilidade social, que vão repercutir lá nos livros de história, onde os invisíveis não terão lugar, é uma das coisas que o cinema consegue resgatar, né? Tirar do esquecimento, tirar da obscuridade, eventos e fatos históricos que são muito relevantes. Mas é claro, não podemos jamais esquecer que são lutas sociais que fazem muitas vezes com que o próprio cinema seja chamado a atenção e resgate esse trabalho pela relevância social que tem. É isso aí, pessoal. Essa lista não esgota, evidentemente, uma produção mais ampla, poderia citar outras obras também, mas por enquanto vamos ficar com essa lição de casa em tempos de pandemia. Esse é o Instituto Pensar, eu sou o Celso Rodrigues. Se você gostou desse vídeo, clique aí na mãozinha, inscreva-se no nosso canal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, que nós estamos aí para produzir conhecimento, divulgar conhecimento, aprender e transformar o mundo, um mundo que sem dúvida será um mundo sem racismo. Muito obrigado, valeu!